voltará. A todo mundo a mensagem levai. Breve Jesus voltará. Esta é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Breve virá, breve Jesus voltará. Quando no serviço simbólico do antigo povo de Deus, o pecador arrependido confessava os seus pecados sobre a cabeça do animal que trazia ao santuário como sacrifício, os pecados eram em figura transferidos para o animal imolado e através do sangue deste para o santuário. Como resultado disso, os pecados da nação eram em figura acumulados no santuário e fazia-se necessária uma purificação deste. A purificação ou remoção dos pecados era feita anualmente no dia 10 do 7º mês do ano religioso dos judeus. Esse era para aquele povo o mais solene dia do ano. Em recente palestra sobre este assunto, vimos que nesse dia de purificação, o sumo sacerdote, após fazer a sua própria purificação, tomava 2 bodes da parte do povo, matava um deles e com o sangue do animal imolado entrava no segundo compartimento do santuário, chamado Santo dos Santos, e espargia o sangue sobre a arca, que continha as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, e sobre cuja tampa com os 2 querubins manifestava-se a presença de Deus. O sangue era espargido também sobre o altar do incenso e sobre o altar do holocausto. Com essa soleníssima cerimônia, pois no Santo dos Santos o oficiante chegava à imediata presença de Deus, eram removidos os pecados do santuário. Então, o sumo sacerdote, que após a cerimônia da aspersão do sangue levava sobre si os pecados da nação, fazia chegar o bode vivo e sobre esse confessava aqueles pecados, em seguida enviando o bode para fora do arraial, a um lugar deserto. A purificação do santuário terrestre era simbólica do que devia acontecer em realidade no santuário celeste. A propósito, pela precedente palestra vimos que há um santuário celeste, de que o santuário da terra era a cópia fiel, e que os serviços do santuário terrestre eram figuras dos serviços do santuário celeste. Quando com arrependimento confessamos os nossos pecados, eles são, pela fé, colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. E como no serviço simbólico aqui na terra havia uma purificação anual do santuário, de igual maneira deve o santuário celestial ser purificado. A purificação de coisas que estão no céu pode parecer estranha, mas ela é ensinada pelas Escrituras. Com efeito, diz o autor da carta aos Hebreus, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais fossem purificadas com sacrifícios a eles superiores. Hebreus 9, 22 e 23. Quando deveria dar-se a purificação do santuário celestial? No santuário terrestre ela ocorria cada ano, no dia 10 do 7º mês do ano religioso dos judeus. Lembremos, porém, que, a certos respeitos, as coisas do santuário celeste não são em tudo iguais às do terrestre. No serviço do tabernáculo terrestre, os sacrifícios eram muitos. No do celeste houve um só. Como está escrito, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus 10, versículo 12. No serviço terrestre, os sacerdotes eram muitos por causa da morte. No celeste, o sumo sacerdote é um só, porque não está sujeito à morte. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre,
tem o seu sacerdócio imutável. Hebreus 7, 23 e 24. O que era feito aqui na terra no ciclo anual representava tudo o que é feito no céu desde que Jesus tornou-se sumo sacerdote até o fim da obra de salvação. A purificação do santuário era feita uma só vez no ano. A purificação do santuário celeste deveria ser feita uma só vez no fim do ministério de Cristo no céu. Em Daniel 8, versículo 14, lemos essas palavras do anjo de Deus a Daniel: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Estes 2.300 dias são tempo profético e, segundo o princípio do dia-ano, aceito por comentaristas judeus e cristãos, representam 2.300 anos. O começo desse longo período, segundo lemos em Daniel 9, versículos 24 e 25 e Esdras 7, versículo 7, foi o ano 7º do rei Artaxerxes da Pérsia, ou seja, o ano 457 a.C. Contados da segunda metade desse ano, os 2.300 anos levam-nos a 1844 da nossa era. Durante 1.800 anos aproximadamente, Jesus ministrou no lugar santo do santuário celeste, pleiteando com seu sangue em favor dos pecadores e apresentando também com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Então, em 1844, segundo a profecia que mencionamos, entrou no Santo dos Santos para a fase final da obra de salvação. A purificação do santuário celeste é uma obra de julgamento. O profeta Daniel teve uma visão do tribunal divino em ação executando essa obra. Continuei olhando, escreveu ele, até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel 7, 9 e 10. Que cena solene esta! Nesse tribunal, o ancião de dias, Deus é o juiz. Os milhares e milhares de anjos são as testemunhas. A lei de Deus é a norma, o código, e Cristo o advogado. Nessa fase investigativa do juízo serão julgados só os membros da família de Deus na terra. Nela os ímpios não serão considerados. O julgamento deles para lhes determinar as penas virá mais tarde. A Escritura diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? 1 São Pedro 4,17. A purificação do santuário celeste consiste no apagamento dos registros do pecado contidos nos livros do céu. Como vimos, ao descrever a cena do julgamento, o profeta diz que se abriram os livros. Entre esses livros está, por certo, o livro da vida, no qual se acham arrolados os nomes dos que se colocaram no caminho do Senhor. Há no céu também o livro memorial, em que se acham registradas todas as ações justas. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16. As Escrituras falam também de um registro dos pecados. Eis que está escrito diante de mim, as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Isaías 65, versículos 6 e 7. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes.
quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Êxodo 32, 33. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ezequiel 18, 24. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão aposto ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo seu profeta: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados me não lembro. Isaías 43, 25. Ao ser completada a purificação do santuário, Cristo pronunciará aquelas tremendas palavras que fixam os destinos de todos os homens: continue o injusto fazendo injustiça, o justo continue na prática da justiça. O Salvador prossegue: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículos 11 e 12. O fim da purificação do santuário celeste será o fim da obra salvadora. Tendo removido dos livros do céu o registro dos pecados de seus filhos, que pela fé nele alcançaram perdão e salvação, Jesus virá buscar o seu povo. Amigos, façamos todos, cada um de nós, a si mesmo a pergunta: ao chegar o momento final da obra intercessória de Cristo, momento que não está longe, que vai ser apagado nos livros do céu? Os meus pecados ou o meu nome? E agora, despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.